Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins. Nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho a aula anterior, né? Onde a gente falou um pouquinho sobre efeitos especiais, né? Foi uma aula bem interessante. Relembrando que efeitos especiais são uma categoria dos efeitos visuais, tá? Então, a gente encontra os efeitos especiais dentro dos efeitos visuais, tá? Então, efeito visual é a união daquilo que pode ser filmado com aquilo que é gerado por computador. Então, é basicamente isso, né? Simplificando, resumindo, bem resumidamente, seria isso, né? No geral, de efeitos visuais. E aí, como eu comentei, a gente encontra os efeitos especiais como uma categoria dentro dos efeitos visuais, tá? Então, os efeitos visuais surgiram como uma parte primordial do cinema moderno. Então, com certeza, a gente encontra, né, nos filmes mais recentes. Quanto mais recente, mais efeitos visuais, mais efeitos especiais, muito mais elaborado estão os filmes, as séries, né, em um geral. Antigamente a gente também encontrava, mas logo no início do filme, se ele é um filme mais antigo, a gente já consegue reparar, né, como ele era feito antigamente, que ele é bem diferente de hoje em dia. Obviamente, né, a tecnologia foi mudando, foi evoluindo e chegamos ao resultado, né, de efeitos especiais e efeitos visuais que temos hoje, que é completamente diferente e com certeza deixa o nosso filme, nossa série, nosso programa de TV, enfim, muito mais atrativo, muito mais interessante. A gente fica muito mais preso, né, nas telinhas hoje em dia, graças a esses estilos de efeito, tá? Então, atualmente é praticamente impossível assistir a um filme ou seriado que não possuem efeitos especiais em sua produção. Então, realmente, hoje é um pouquinho mais difícil de se encontrar, né? Nem que seja um efeito mais simples. Um que eu falei bastante na aula anterior foi o Chroma Key, né? E ele é bastante utilizado, a gente não encontra somente nos cinemas, a gente encontra no Facebook, Instagram, TikTok e principalmente no YouTube, né? Pessoas ensinando ou pessoas utilizando desse efeito Chroma Key, né? Que é aquele com fundo verde. Quem assistiu a aula anterior sabe do que eu estou falando. Então, faz com certeza muita diferença, não só no cinema, mas também na nossa vida atual. Hoje em dia, a gente acaba utilizando alguns efeitos especiais e efeitos visuais, tá? Então, foi uma aula bem interessante. Se você não assistiu, super recomendo assistir. Tanto a aula de efeitos visuais, quanto a de efeitos especiais, tá bom? Mas, seguindo para a nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre gêneros fotográficos. Também é uma aula bem interessante, tá? Então, nós continuamos no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje nós iremos focar nos gêneros fotográficos. Sim, então as fotografias têm gênero, né? Eu acho que a gente meio que sabe, mas não sabe quais são, não sabe diferenciar um pouquinho. Então, hoje eu vou estar falando e trazendo um pouquinho mais sobre isso, algumas imagens para ilustrar e para a gente entender melhor, tá bom? Então, gêneros fotográficos. Na era do telefone inteligente, onde estamos constantemente filmando e compartilhando fotografias em qualquer lugar, todos estão expostos à fotografia e às imagens visuais de uma forma ou de outra. Se estamos olhando fotos de amigos nas redes sociais, grandes outdoors ou campanhas publicitárias em lojas locais e de departamentos, né? Então, hoje em dia, a gente é bombardeado por vários estilos e gêneros fotográficos, né? Então, seja ali nas redes sociais, vendo alguma postagem de algum amigo, vendo banners, outdoors, ou alguma publicidade de alguma marca, né? Alguma propaganda. Então, a gente vê vários estilos e talvez a gente não pense assim. A gente olha uma imagem e pensa, é uma foto, é uma imagem. A gente não vai categorizando, né? A gente não tem esse hábito, mas sim, dentro da fotografia existem essas divisões, né, de gêneros fotográficos, tá? Elas são separadas e isso é muito interessante. A fotografia é usada para comunicar uma mensagem ou contar uma história ao espectador. Já teve em aulas que a gente comentou, né, já falou bastante de comunicação, relembrando que eu falei que a gente sempre fala bastante de comunicação, porque a ideia da fotografia, do vídeo, né, no geral, os filmes, e esse mundo da arte no geral, o intuito é passar alguma mensagem, contar alguma história, transmitir alguma coisa, né? Se comunicar de alguma forma. E a imagem também tem isso, né? E por isso que existem os gêneros, cada gênero é um pouco mais específico, demanda algum estilo de material, algum estilo de técnica. E, obviamente, cada um de nós vamos nos identificar com um estilo de gênero fotográfico. Uns vão gostar mais de um, outros de outros, e aqui eu vou apresentar, né, os mais comuns que a gente é mais conhecido, e aí você pode encontrar também o seu estilo próprio que você mais gosta, tá? Então, podemos estar fotografando todos os dias
Mas quantos de nós conhecemos os diferentes estilos de fotografia que inspiraram os fotógrafos, né? Então a gente acaba fotografando, a gente vê fotos de fotógrafos profissionais ou amadores, né? E muitas vezes foi como eu falei, a gente não repara que existe esse estilo, a gente considera a imagem uma imagem, aquela foto é uma foto boa ou uma foto ruim, uma foto um pouco mais profissional, uma foto um pouco mais amadora. Ou fica pensando, se tivesse um ângulo diferente ou com um pouquinho mais de luz, essa foto ficaria melhor. Mas tem muito mais por trás, né, desse mundo fotográfico. Compreender os diferentes estilos ou gêneros de fotografia é fundamental para desenvolver nosso conhecimento na área e também para obter uma visão de onde nossa fotografia se encaixa. Eu acho que o primordial dessa aula é entender um pouquinho mais do que a gente gosta, quais são as possibilidades e aprender também a diferenciar, não ser só foto, né? Existe um mundo fotográfico por trás de tudo isso. Isso é muito bacana e é bacana encontrar o seu estilo, onde você acha que se encaixa. Cada um vai gostar mais de uma coisa e é claro, quando a gente conhece, né, previamente, a gente já vê o que provavelmente a gente acha, o que a gente vai se interessar, mas a gente só descobre mesmo na hora da prática. Muitas vezes a gente vê um gênero e fala, nossa, esse gênero é interessante, eu acho que ele combina com o meu perfil, com o meu estilo de pessoa. E na hora de fotografar você encontra dificuldades, né? Cada estilo fotográfico tem a sua dificuldade e muitas vezes você vê que você achava que se identificava e não se identificou. Então a gente acaba realmente descobrindo fotografando, tá? Mas aí que eu vou explicar, vou mostrar algumas fotos e vocês já vão ver o que vocês gostam mais, o que gostam menos e o que faz mais sentido para vocês, tá bom? Um gênero ou estilo fotográfico é uma categoria convencional que permite classificar diferentes trabalhos fotográficos com base em alguns temas ou características recorrentes. Então, né, foi como eu falei, elas são distintas, elas têm essa classificação, essa categorização. Então, a gente consegue separar e saber um pouquinho mais, né, encontrar talvez algumas dificuldades. Aqui também eu vou acabar citando, que a gente acha super bacana aquele estilo de fotografia, só que para a gente não vai fazer tanto sentido, ou para a gente vai ser muito difícil, e a gente vai vendo basicamente os prós e contras, né? Não é só gostar de um estilo, é também saber fotografar de acordo com aquele estilo, tem essa questão também. Então, acho super legal determinado estilo de fotografia, tal gênero. Mas aí, para você fotografar fica muito difícil, ou o seu estilo de fotografia não condiz com aquele. É claro que, né, são artes, então é bem livre, mas conforme eu for explicando, vocês vão entendendo melhor, tá bom? Cada gênero fotográfico tem suas peculiaridades. Conforme o gênero varia, as técnicas adotadas pelo fotógrafo que realiza a fotografia também variam, ao mesmo tempo que variam os equipamentos materiais que o fotógrafo adota e que melhor se adapta ao gênero. Então, dependendo do estilo de fotografia, a gente pode usar um material um pouco mais amador ou vai precisar talvez de algo mais profissional ou super profissional. Alguns exigem vários equipamentos, outros apenas um celular, talvez a gente já consiga ter um bom resultado, ou um celular intermediário com um tripé, a gente já consegue fazer algo legal. E alguns, né, claro, tudo vai depender do estilo que você quer seguir, do estilo que você vai gostar. E aí pode ser que precise de muito mais materiais, ou não, precise só de um celular mesmo, a gente já consegue fazer. É claro que, num geral, grande parte a gente até consegue fazer com o celular. Por exemplo, tá? Uma máquina mais simples, mas tudo vai diferenciar a qualidade também, a forma ficar mais profissional, né? Quando a gente fala de algo mais profissional, a gente sabe que acaba utilizando alguns outros equipamentos e tudo realmente vai depender muito do gênero que você vai se identificar. Por isso que ali a gente fala, né? Tem peculiaridades, cada um tem seu estilo, tudo é muito próprio, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é arte, então de certa forma a gente é livre para fotografar da maneira que a gente quiser, não existe o certo ou errado, mas a gente sabe que dependendo da técnica, vão ter coisas que vão ser um padrão, tá? A fotografia foi se estabelecendo ao longo do tempo, primeiro como um procedimento para retratar a paisagem e a arquitetura, depois como uma ferramenta para retratar burgueses e o povo. Então eu já comentei um pouquinho mais, né, em uma outra aula, falei como se iniciou a fotografia. Então, há muito tempo atrás, ela era mais utilizada para fazer retrato de paisagens, de lugares, prédios, por exemplo, até porque a gente sabe que ela demorava bastante, né, o seu tempo de exposição. Então, você
fazia o clique e tinha que esperar, por exemplo, quase 30 minutos. Então, quem ia ficar 30 minutos esperando para ser feito o registro de uma foto, né? Se a foto, por exemplo, é um celular mais antigo, que demora um pouquinho mais, a gente já sai falando, já sai se mexendo. Imagina, por exemplo, 20, 30 minutos, né, de exposição para ter uma foto. Então, antigamente, né, nesse período, quando a fotografia ainda demorava muito para ser registrada, era muito mais comum ter registro de casas, paisagens, vilas, arquitetura no geral, tá? E só depois que foi começando a ser registrada as pessoas, e aí com o tempo ela começou a ficar um pouquinho mais rápida, e aí as pessoas foram se familiarizando com a fotografia, tá? Com o tempo, os fotógrafos diferenciaram seus interesses, desenvolvendo uma tendência natural para se especializar em determinado assunto e técnicas. Então, a gente sabe, como eu comentei, cada estilo de fotografia acaba tendo uma técnica, um estilo de material, e claro, naturalmente a gente já se interessa mais por um estilo, ou tem muito mais facilidade para tirar determinada foto, né? Foi como eu falei, ao longo da aula eu vou explicando, e aí eu acho que ficou um pouquinho mais fácil de entender. Que quando a gente fala assim de gênero fotográfico, a gente pensa em um monte de foto, né? A gente não vai separando na classificação. A gente pensa em fotografia como um geral, mas ela sim tem grandes separações e tem pequenas diferenças que fazem uma total diferença ali no final. A crescente difusão do meio fotográfico conduziu ao desenvolvimento da sensibilidade estética e à investigação artística do novo instrumento, permitindo o seu acesso em exposições e museus. Então, cada vez mais a fotografia foi ficando mais conhecida, ficando mais comum, e aí foram se desenvolvendo técnicas diferentes e foi começando a existir essas divisões de categorias e de gêneros fotográficos, tá? E também teve, como ela ficou bem conhecida, acabou tendo exposições em museu e cada vez foi ficando mais famoso até chegar ao ponto que nós estamos hoje, tá? Também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do jornalismo e da reportagem, além do aprimoramento da tecnologia, contribuiu para a sua extensão também na captura de imagens do espaço e do micromundo. A gente sabe que, né, foi desenvolvendo, ela pode ser considerada uma arte, né? A gente já conversou sobre isso, que tem pessoas que consideram que a fotografia é uma arte, outros consideram que não é, mas não vou entrar muito, né, nessa discussão, claro, cada um tem um ponto de vista, tá tudo bem sobre isso, mas a gente sabe que ela teve um grande desenvolvimento também no jornalismo e na reportagem, né? Hoje em dia a gente vê os jornais ricos em fotos, por exemplo, tá? Documentários, a gente encontra bastante fotografia, então ela entra muito nesse contexto, né, do jornalismo e reportagem, e também, como eu comentei aqui, né, fotos do espaço, por exemplo, para a gente estudar, né, o nosso universo. Então a gente sabe que a fotografia vai além só talvez uma arte ou só de um registro, mas também pode nos ajudar em estudos científicos, o micromundo, que seriam as pequenas partículas, a gente consegue registrar, né, toda essa parte científica. Então a gente também tem um avanço, a gente não utiliza a fotografia somente para registrar momentos cotidianos, ou isso como um trabalho, ou como arte, mas a fotografia ela consegue muito além disso, né? A gente consegue, como eu comentei mesmo, né, no jornalismo, tirando foto dos espaços, então em questões científicas, ela nos ajuda também, ela agrega bastante. Então, fotografia, ela é um bombril, né? Tem mil e uma utilidades, a gente pode utilizá-la de várias maneiras, seja simplesmente registrando momentos felizes, aniversários, fotos de casamento, né, esse estilo de coisa, ou também usando, né, para algo mais profissional, como comentei, o jornalismo, para o lado científico, tá bom? Então, isso também é interessante. A gente, dentro desses gêneros fotográficos, tem essas divisões específicas também, tá? Mas eu vou falar isso mais para frente. A evolução das técnicas e dos materiais, juntamente com a experimentação contínua dos fotógrafos profissionais, tem sido a base para a definição dos vários gêneros fotográficos, né? Então, conforme foi passando, foram tendo mais fotógrafos profissionais, foram descobrindo novas técnicas, novos jeitos, e como tudo, né, de uma forma natural, foi evoluindo e a gente foi tendo essas divisões, né, de categorias, de estilos e de gêneros fotográficos. Cada um foi percebendo que dava para fazer aquele estilo e cada vez mais a gente vai evoluindo e encontrando fotos cada vez mais diversas, mais específicas, e isso eu pelo menos acho muito interessante
E agora a gente já vai entrar um pouquinho mais nisso e eu vou explicando um por um, vai ser bem interessante, tá? Então, fotografia aérea, né? São várias divisões, então eu já quis começar por essa fotografia aérea. Então, assim que o nosso voo decolar, adoramos fotografar a cena da paisagem ou da cidade abaixo. Então, acho que quem já viajou de avião, né, a gente vê aquela cidade toda pequenininha, se a gente senta na janelinha, com certeza a gente quer, né, fazer um registro, porque é muito interessante. O que nos dá a vantagem de tirar uma foto de cima, né, quando a gente está num avião. Então, as imagens capturadas acima são conhecidas como fotografia aérea. A primeira fotografia aérea foi tirada em 1858. Então, né, foi um sujeito que estava num balão e ele resolveu fotografar, né, a foto lá de cima. Então foi aí que se iniciou, por exemplo, né, o nosso gênero fotográfico aéreo. E sim, não precisa ser necessariamente estar em um avião, mas quando a gente está no avião, com certeza ali a gente tem uma perspectiva que valoriza bastante, fica bem mais interessante, né? Se o avião não está tão alto, a gente consegue ver as pessoinhas parecendo formiguinhas e a cidade, isso é muito interessante. Ou até mesmo quando a gente vai em uma montanha, um morro e a gente consegue ver uma cidade ou algo que está abaixo da gente, isso é muito interessante, que a gente tem uma outra perspectiva e é super interessante fotografar, pelo menos eu acho, tá? Então, uma fotinha só para ilustrar, né? Ou também, né, aqui provavelmente é uma foto que foi tirada de um prédio um pouco mais alto, registrando, né, as demais construções. Também isso é muito legal, né, quando a gente vai em um prédio que tem vários andares e a gente está ali, por exemplo, no último andar, a gente consegue ter uma perspectiva mais ou menos parecida com essa imagem. E é bem interessante que a gente tem uma visão diferenciada do que a gente fotografa normalmente, né? Então, essa seria a fotografia aérea e ela é bem bacana. Então, uma das peculiaridades seria tirar foto de algum lugar que é mais alto, né, do que a paisagem que a gente quer registrar ou do local que a gente quer registrar, tá? É um estilo bem bacana. Temos também a fotografia arquitetura, então fotografia de arquitetura. Capturar visuais de edifícios que são interessantes se enquadram nesse gênero. Podemos incluir interiores ou exteriores de edifícios e até mesmo um elemento interessante do design. Então a gente sabe, pelo menos aqui em São Paulo, se a gente vai, por exemplo, ali na Paulista, a gente encontra prédios um pouquinho mais diferenciados ou prédios que têm um design diferente. Então, né, em todos os lugares existem prédios e construções um pouco mais diferenciadas e muitas vezes a gente acha aquilo interessante e é o que a gente gosta de capturar, gosta de registrar, né, aqueles edifícios diferentes, casas, né, e é uma arquitetura no geral, tá? Então, os dois aspectos desafiadores para fotografar aos fotógrafos, né, de edifícios são a iluminação e a distorção da imagem. Então, muitas vezes a imagem não colabora, como a gente não consegue, muitas vezes está lá de um ângulo que seja favorável, né, para registrar aquela imagem daquele edifício, ou até mesmo, né, tá de noite e a gente encontrou um lugar muito bonito que é registrar. Fica um pouquinho mais difícil da gente ter o controle da iluminação, né? A gente vai depender muito da iluminação externa e também a distorção da imagem. Vamos supor que é um prédio bem alto e o máximo que você consegue chegar é do outro lado da rua. Então, muitas vezes ele vai ficar distorcido, vai parecer um pouco maior, talvez um pouco menor, ou coisa do gênero. Então, ele acaba se distorcendo um pouco e, obviamente, isso acaba sendo um pouquinho negativo para a gente, porque a gente quer pegar em toda a sua essência aquela imagem. Você tem apenas luz natural enquanto captura a fachada do edifício e você tem que fazer o melhor uso para realçar os aspectos glamourosos. Né? Então, a gente tenta registrar, foi como eu comentei, a gente quer tentar registrar aquela imagem na essência, mas muitas vezes a luz não está colaborando, ou o ângulo que a gente se encontra não fica muito favorável, tá? Então, quando há linhas horizontais e verticais no prédio, suas imagens aparecem distorcidas. Então, dependendo ali do formato do prédio, do design que o prédio tem, pode ser que a imagem, né, ficou um pouquinho distorcida, um pouco mais fora da realidade, né? Pareça que o prédio é um pouco maior, um pouco menor, ou não mostre exatamente a beleza que a gente consegue ver com os nossos olhos. E, obviamente, né, a ideia de uma boa fotografia é que a fotografia a gente consiga
capturar a imagem como a gente vê, né? A beleza que a gente consegue enxergar com os olhos ser capturada por meio da fotografia, tá? É mais ou menos essa a ideia. E aqui essa imagem eu achei ela muito bonita, né, para ilustrar e comentar, né, com vocês. Com certeza foi uma imagem que deve ter sido um pouquinho difícil de se fazer. Então, é um conjunto de prédios, né, em um formato diferente. Eu, pelo menos, achei bem interessante. Existem muitos outros, foi como eu falei, né? A arquitetura seriam arquiteturas no gerais. Então, às vezes a gente gosta de casas antigas, por exemplo, tá? Não precisa ser somente os prédios com um super designer mais moderno, algo mais contemporâneo, vamos dizer assim. Eu, pelo menos, também acho super interessante aquelas casinhas antigas que a gente encontra em alguns bairros aqui de São Paulo. Eu acho super bacana, tá? Estilo museu, algo mais antigo, também acho legal. Ou também temos os designs mais novos. E, é claro, tudo vai depender do que você gosta de registrar, do que você gosta de fotografar. E aí foi como eu falei, às vezes é difícil encontrar um bom ângulo aqui, eu acho que ficou um ângulo muito bacana. Mas vamos supor que a pessoa estivesse nesse lugar em um dia chuvoso. Provavelmente essa foto não teria ficado como ela ficou, ou dependendo se estivesse à noite, né, não teria esse ângulo de iluminação que também ficou super bacana. Então tem todas essas questões que podem atrapalhar a pessoa que curte, né, esse estilo de fotografia arquitetônica, de arquitetura, tá? Mas mesmo assim ela é muito legal. Fotografia sincera. Esse é um gênero muito popular de fotografia. Momentos capturados espontaneamente, como eles acontecem, é conhecido como fotografia sincera. Então, a gente acaba tirando várias fotos espontâneas, é uma das que mais acabam acontecendo, né? A gente vê alguma coisa acontecendo e já registra, né? Mas a gente costuma chamar de fotografia sincera, tá? Os assuntos geralmente não são conscientes do fotógrafo, então eles aparecem muito relaxados. Então, como eu falei, é algo bem espontâneo, bem descontraído, né? Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e você acaba tirando, então não é aquela coisa que a pessoa está preparada, e se arruma e faz pose. Muitas vezes a pessoa sai até com um pouco de movimento, né? Então, são as fotos que são tiradas esporadicamente, tá? Que a gente tira e não é aquela coisa que a pessoa se preparou. Aquele momento que você vê algo interessante acontecendo, ou algo um pouquinho mais diferente, você pega o seu celular e registra aquela foto, por exemplo, tá? Isso seria a nossa fotografia sincera, seriam as fotografias em momentos espontâneos, tá? Aqui também uma imagem só para ilustrar, né? Uma menininha segurando um gatinho, então pode acontecer. Quem tem bichinho em casa sabe que às vezes do nada faz uma pose ou faz alguma bagunça, algo bem espontâneo, e a gente corre pegar o celular e tira, né? Nada planejado, preparado, tá? Eu gosto de exemplificar os bichinhos porque vira e mexe, né? Os bichinhos em casa estão fazendo alguma bagunça, ou fazem alguma pose engraçada, ou dorme de alguma forma diferente, e a gente acaba registrando aquele momento espontâneo, tá? Então, eu gosto de exemplificar assim, ou até mesmo pessoas, né? Às vezes a pessoa, não sei, apoiou de um jeito que ficou engraçado e a gente acaba registrando a foto. É exatamente assim, são momentos espontâneos que a gente não planeja, né? A gente não espera, e aí acaba tirando uma foto, tá? E muitas vezes ela fica super legal, e às vezes não, a pessoa se mexe bem na hora e a gente perde, então a gente tem que ser rápido para tirar esse estilo de foto. Fotografia documental. Então, a fotografia documental é muito específica. Ela é investigativa e requer um olhar atencioso e comprometido com os detalhes da foto, cujo precisarão contar a história, o que registro fotográfico pretende trazer. Então, né, quando a gente registra uma foto que é documental, ela tem uma história por trás, não é o próprio nome já diz, é algo um pouco mais específico mesmo, é documental, então ela tem uma história, ela quer dizer alguma coisa, então a gente precisa ser bem atento, bem minucioso nos detalhes, para que dentro daquela fotografia tenha todos os detalhes que são necessários e que fazem sentido, né, de acordo ali com o enredo da fotografia, tá? O tipo de fotografia documental costuma ser poética e delicada, então, né, a gente vê que seria mais voltado a fotografias para, por exemplo, documentários, então elas são bem detalhadas, como eu comentei, e tem essa essência de contar uma história, de mostrar os detalhes, então a gente tem que ficar bem atento quando a gente vai registrar esse estilo de fotografia, tá? Você já deve ter visto uma foto que lhe causou emoção
ele trouxe à mente todas as possibilidades do que estariam ocorrendo com aquela pessoa ou na ocasião em que a foto foi tirada. Então é basicamente isso, seria uma foto que traga emoção, que a gente consiga entender, né, o que está ali no enredo. Realmente a foto fala por si só, então por isso que a gente precisa tomar muito cuidado na hora de fotografar para ver se todos os elementos, o ângulo, tudo contribui para você passar a mensagem final com muita clareza apenas com uma imagem, tá? Então, a fotografia documental é um gênero fotográfico muito amplo. Então, pode ser de diversas coisas, né? Não tem nada tão específico. A única questão é prestar atenção, né, nos pequenos detalhes para que a gente consiga transmitir a mensagem final que aquela imagem era proposta ou que ela tenha o maior significado e emoção possível, tá? Eu também trouxe aqui uma foto exemplificando, né, as moças trabalhando enfiadas, fazendo os fios de tecido. Então a gente vê que ficou, pelo menos eu achei uma imagem muito bonita, ela não desfocou aqui esses fios que estão na frente, focou um pouquinho mais à frente na senhora que está fazendo, né, ali tecendo, e tem mais uma moça atrás, então a gente vê que são provavelmente várias moças trabalhadoras. Obviamente que só a imagem a gente não consegue deduzir tudo, por exemplo, então geralmente essas fotos documentais ou são várias fotos, tá, que aí a gente consegue interligando, entendendo um pouquinho mais, ou também vem acompanhado de algo escrito, mas aí a gente vai contando aquela história, vai citando sobre aquilo, e depois a gente vê, ela fica coesa, a gente consegue ter a percepção visual através das imagens. Então aqui foi uma imagem bem detalhada, muito bacana, a gente consegue ver. E eu gostei bastante. Então, esse seria um estilo, foi como eu falei, ele é muito amplo, então ele não é somente algo tão específico. Ele é amplo e a gente pode fotografar várias coisas que a gente esteja documentando, por exemplo, tá? Fotografia de moda, essa já é um pouquinho mais conhecida, já é um pouquinho mais fácil da gente encontrar também, né? Então, normalmente usada para vender algo, esse tipo de fotografia atrai os clientes para o produto. Eles são geralmente muito criativos e visualmente muito interessantes e podem ser tomadas em qualquer local, como um estúdio, um apartamento, um edifício degradado ou em qualquer lugar ao ar livre. Então, geralmente, quando a gente fala de moda, a gente é muito mais ligado à vestimenta, tá? Então, tudo vai depender da própria ideia da empresa, da marca, se ela, por exemplo, é sustentável, não é? Está muito ligada com, por exemplo, a empresa quer mostrar conforto. Então, tudo isso vai depender, né, do enredo, do cenário que a gente vai montar para fazer aquele estilo de fotografia, porque não vai ser somente a roupa, vai entrar todo em um contexto. Então, foi como eu comentei ali, pode ser que ela seja tirada em um estúdio, né, com aquele fundo branco que é um pouquinho mais clássico, pode ser em um apartamento para ficar um pouquinho mais descontraído. O que a gente vê bastante, né, são, né, um edifício degradado, em rua, com pichações, ou em algum lugar que já está uma construção destruída, por exemplo. Hoje em dia a gente encontra bastante ensaios fotográficos dessa maneira, né, que chamam bem a atenção, então traz algo mais moderno, um pouco mais contemporâneo. Então tem várias marcas, né, que já fazem isso, de trazer algo mais despojado. E tudo foi como eu falei, vai depender muito da proposta da sua ideia, por exemplo, ar livre. Talvez se seja um período de verão, primavera, né, que são roupas mais leves, faz total sentido fazer um look, né, fazer várias fotos em um ambiente aberto, porque tem a ver com o contexto, uma roupa mais leve, tudo vai depender muito da proposta, tá? Mas é um estilo fotográfico muito interessante. Um fotógrafo de moda deve sempre se preparar com antecedência. Nesse gênero de fotografia, a localização, iluminação, maquiagem, estilistas e o modelo desempenham um papel significativo. No entanto, o fotógrafo também deve estar aberto a ideias e sugestões, pois envolve muito trabalho em equipe. Então, a gente sabe que tem bastante pessoas envolvidas, acabam envolvendo bastante pessoas, que foi como eu falei. Quando a gente quer tirar uma foto de uma roupa, né, que remete à moda, a gente quer trazer todo o significado da marca, né, a gente quer envolver muito mais coisas, além de simplesmente mostrar, né, aquela roupa. A gente quer que a foto num todo, né, tenha um significado. Então, a localização, a iluminação, a maquiagem, né, o estilista que vai arrumar, como vai deixar despojada ali a roupa, tudo isso faz sentido naquele momento de enquadrar e registrar a foto, tá? Então, geralmente os fotógrafos têm uma mente mais aberta para conseguir não só ficar focado em
tirar a fotografia, mas em coisas que tenham a ver com a marca, com o estilo também, às vezes, do modelo, e tudo isso faz uma soma total para que a gente consiga ter uma fotografia de moda bem bacana. Aí eu trouxe essa imagem que eu achei bem interessante, né? Então, ao ar livre, como eu tinha comentado. Aí a moça também tá com uma roupa verde, eu achei que super ornou, eu pelo menos gostei bastante. E aí a gente vê ela está maquiada, tem, né, ali a pose. E aqui, isso, claramente, eu só trouxe uma imagem, mas quando a gente vai vendo várias imagens, a gente acaba entendendo um pouquinho mais sobre a proposta da marca, vai se identificando ou não, né? Então, isso é muito bacana, é um estilo, né, é um gênero de fotografia que eu acho também muito bacana e tem muitas pessoas investindo e utilizando bastante, porque cada vez mais tem pessoas lançando, né, sua própria marca, então não digo só marcas grandes e super famosas, mas marcas pequenas também, hoje investem bastante, né, a gente já falou de marketing digital, já falou um pouquinho disso, então a gente sabe que a fotografia tem um peso maior, as pessoas gostam de ver, então é extremamente interessante e importante, tá? Fotografia de comida, talvez uma das minhas favoritas. Eu acho que muita gente faz fotografia de comida ali para postar no Instagram, para mandar para alguém no WhatsApp. Então já é um gênero fotográfico, um estilo que é um pouquinho mais conhecido, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais profissional, tá? Quer estejamos compartilhando uma imagem de comida servida em um restaurante ou em nossa mesa de jantar, quase todo mundo parece estar nisso hoje, foi como eu comentei, né? A maioria de nós está envolvido com esse estilo de fotografia. Esse tipo de fotografia é usado por restaurantes, sites ou blogueiros para atrair clientes para tentar vender seus produtos. Então, vira e mexe, a gente entra, por exemplo, em um site de um restaurante que a gente quer conhecer, a gente vê vários pratos bonitos e fotos super elaboradas, né, no site deles, ou até mesmo blogueiros que visitaram um determinado restaurante, está fazendo um merchan daquele lugar. E, obviamente, são fotos super decoradas, bem trabalhadas e bem bonitas, tá? Embora possa parecer um tema um tanto quanto básico, é preciso habilidade para obter o melhor foco e ângulo dos alimentos. Então, quando a gente fala de tirar uma foto, por exemplo, para postar no Instagram ou para mandar alguém no WhatsApp, obviamente a gente tenta deixar o mais bonito possível, mas quando a gente fala de algo um pouco mais profissional, ele tem um pouquinho mais de elaboração, um enquadramento, todo um contexto. Aqui eu vou mostrar a foto e eu acho que vocês vão entender do que eu estou falando, vocês vão ver a diferença da foto que a gente tira no WhatsApp para mandar para alguém e da foto um pouquinho mais profissional, tá? Além disso, preparar o cenário antes de fotografar é essencial também, pois tudo isso contribui para ocasionar fotos mais realistas e, consequentemente, mais vistosas e apetitosas. Então, já está passando para a imagem, eu pelo menos fiquei apaixonada por essa imagem, achei ela super incrível. A gente vê que tem vários alimentos que fazem ornar, né? Provavelmente isso é uma sopa, nem gosto tanto de sopa, mas só de ver essa imagem ela me dá água na boca, né? E aí eu não sei se é realmente uma sopa, talvez seja uma sobremesa, agora reparando ali nas laranjas, mas ela tem carinha de sopa, eu não sei, mas eu com certeza ia querer experimentar, porque foi uma foto que foi muito bem elaborada, pegou um ângulo super legal, tem todos os elementos ali que ornam e não deixam a imagem pesada, né? Por mais que a gente vê que tem vários pontinhos laranjas, eles não pesam a imagem, não deixa aquela impressão de bagunça. A gente sente que tem vários elementos, mas está tudo organizado. A gente já tinha comentado sobre isso em uma outra aula. Então, acho que ela toda em si ela orna, traz um sentido e pelo menos eu gostei bastante, né? Aí fica a critério de vocês se acharam legal, se não acharam, tá? Mas eu achei essa imagem super legal. Então, quando a gente fala de fotografia de comida num quesito mais profissional, é algo parecido com isso que a gente tá falando, tá? Então, é um pouquinho diferente de quando a gente tira uma foto no WhatsApp para mandar para alguém falando, olha que delícia do que eu tô comendo, né? É um pouquinho diferente, tá? Fotografia de paisagem. Este é um dos tipos mais populares de fotografia, pois pode retratar um cenário ou até mesmo mostrar um impacto da mudança ambiental. Nós todos amamos capturar uma bela paisagem quando vemos uma. No entanto, precisamos aguardar a luz certa para capturar esse momento perfeito. Então, quem nunca parou em algum lugar que dava para ver, por exemplo, um nascer do sol, um pôr do sol e quis tirar foto, ou apareceu uma nuvem e acabou estragando toda aquela foto de paisagem que a gente queria tirar, né? Então, esse estilo de foto é muito mais comum, mas obviamente a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais criterioso quando a gente fala de algo um pouquinho mais profissional, tá? Além disso, ao fotografar uma paisagem, se você quiser uma imagem nítida, use um tripé, que ajudará a eliminar a vibração da câmera fotográfica.
Então, dependendo da paisagem, pode ser bem interessante usar um tripé, porque a gente sabe que quando a gente tira, seja com o celular ou com uma câmera, a mão acaba tremendo um pouco, então pode ser que aquela imagem saia um pouco mais tremida, não tão focada. Então, quando a gente utiliza um tripé, né, a gente tem uma total estabilização e a imagem com certeza fica com muita qualidade. É claro que muitas vezes é uma paisagem que a gente não esperava encontrar, né, e não tem um tripé, obviamente a gente não vai deixar de registrar aquele momento. Mas se a gente vai na intenção já de tirar fotos de paisagens, pode ser muito interessante a gente levar com a gente um tripé, tá? Além disso, as possibilidades de fotos de paisagem são infinitas, o fotógrafo podendo usar e abusar da sua criatividade. Então, não tem tanto assim uma regra de que seria interessante utilizar um tripé, mas não tem uma regra pronta para esse estilo de fotografia. Tudo vai depender de qual ângulo você quer registrar, o que você acha mais interessante, vai depender muito do seu jeito de ver, né, o mundo e tentar registrar com uma fotografia, tá? E aqui seria uma imagem bem aleatória, né, de um campo verde, não tão verde assim, né, seria talvez ali a entrada do outono, que a gente vê as florzinhas um pouquinho mais amarelas e bastante folhas no chão, né, mas mesmo assim eu achei muito interessante, então tudo vai depender da sua perspectiva, do que você quer registrar, né, então a fotografia de paisagem ela é extremamente interessante por isso, que é o seu jeito de ver o mundo e você vai registrar uma foto que seja interessante para você, tá? Fotografia de exposição noturna. Essa também é super interessante, tá? Então, é uma ótima maneira de capturar como o mundo se transforma após o anoitecer. Este tipo de fotografia requer um bom conhecimento de como usamos luz, velocidade do obturador e abertura. Esses tipos de fotos são interessantes, pois o espectador consegue ver alguns aspectos incomuns que não podem ser vistos a olho nu. Então, esse é o seu diferencial, né? A gente consegue alterar ali a velocidade do obturador, alterar a luz e a abertura. Então, a gente consegue ter um resultado diferente. Tá? Já passando para a imagem para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu estou falando e por isso que eu acho super interessante. É mais ou menos esse estilo de foto, tá? Que a gente consegue ter esses borrões das luzes dos carros, por exemplo. Então, eu acho super bacana, né? Peguei essa imagem aleatória, mas a gente sabe que encontra muitas outras, então é um exemplo super legal, eu pelo menos gosto bastante, tá? Então é um estilo que eu super me interesso e acho legal, mas aí a gente tem que manjar um pouquinho mais das questões da configuração da câmera, geralmente a gente utiliza no modo manual para a gente ter esse efeito, tá? Mas mesmo assim é extremamente legal. Fotojornalismo. Esta fotografia é semelhante ao gênero documentário, tá? Então, o que eu falei um pouquinho lá no início, então é bem legal também, tá? A única diferença aqui é que um fotógrafo captura eventos ao vivo, como e quando acontece e informa o mundo sobre isso. Exemplos desse estilo de fotografia é o que vemos todos os dias em jornais e revistas, né? Então, documentário é algo um pouquinho mais planejado, um pouco mais intencional. E a fotografia no jornalismo, a gente sabe que também, obviamente, é intencional, mas pode ser que ele esteja fazendo uma matéria em um determinado ambiente e aconteça, por exemplo, um acidente de carro. Talvez aquilo não era esperado, mas ele vai sim registrar, fotografar para contar o que aconteceu naquele acidente, por exemplo, tá? Ou seja, qualquer outro evento, planejado ou não, tá bom? Fotojornalismo não é sobre filmagem de eventos inesperados, mas sobre a captura de momentos inesperados em eventos planejados. Então, foi como eu falei. Muitas vezes ele já está ali preparado, fazendo uma gravação e acontece alguma outra coisa, tá? E aí ele consegue capturar aquilo com bastante qualidade, com bastante emoção daquele momento, por exemplo, tá? Aqui também é uma foto só representando, né? Então, ali talvez, né, um cenário de guerra, e ali tem alguém registrando o que está acontecendo. Provavelmente seja só uma simulação, porque eu acho que ele está bem perto, né? Mas pode ser que isso aconteça, então tem essa questão também de necessidade de muita coragem, tá? Para quando a gente fala de fotojornalismo, porque a gente sabe que pode estar um jornalista ali em meio a um tiroteio, ou alguma coisa assim que a gente sabe que acaba pondo a vida dele em risco. Então já tem um pouco mais de adrenalina, um pouco mais de emoção esse estilo fotográfico, tá? Fotografia conceitual ou fine art.
Imagens que contam uma história vêm sobre esse gênero. Em termos de fotografia conceitual, podemos criar nossa própria ficção com personagens em ambiente inventado. No entanto, o fotógrafo precisa ter uma visão de como será a sua imagem, já que esse gênero é uma emoção, uma ideia ou uma mensagem. O fotógrafo tenta transmitir uma mensagem através da sua imagem. Então, quando a gente fala de fotografia conceitual, provavelmente tem uma mensagem, alguma ideia, alguma emoção para transpassar, né, por essa imagem. Então, a gente tem que pensar e planejar exatamente como a gente vai fazer, em qual ambiente, e depois a gente faz a edição para tornar algo mais lúdico, um pouquinho mais criativo, com ar de inventado, de mágico, tá? Mostrando a imagem que fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, seria essa imagem, né? Com certeza essas borboletas são uma edição, né? Com certeza tem alguns filtros, essa imagem é bem trabalhada, uma imagem bem bacana, mas com certeza no momento de fazer, né, esse registro dessa foto, teve toda uma preparação, todo um entendimento de qual seria o resultado final para chegar nesse estilo de fotografia final, tá? Fotografia retrato, então fotografia em modo retrato. Capturar os humanos e expressões das pessoas é um assunto intrigante para os fotógrafos. Eles podem ser imagens em close-up, retratos corporais, entre outros, tá? Então, normalmente o rosto é o foco deste tipo de fotografia. Então, é quando a gente acaba focando, né? Até o próprio nome já diz, fotografia retrato. Então, quando a gente quer registrar alguma emoção focada mais no rosto da pessoa, por exemplo, tá? Então, ao tirar um retrato, o fotógrafo deve garantir que o rosto do sujeito esteja nítido e focado, especialmente nos olhos, tá? Então, a gente sabe que os olhos é a parte do rosto ali que acaba transmitindo bastante emoção, né? Então, a gente foca, né, na parte do rosto, principalmente a superior ali, na parte dos olhos, que a gente sabe que vai ter uma demonstração a mais, um pouco mais de expressividade. Fotografia publicitária. A fotografia publicitária exige preparo anterior às fotos. Assim, é normal que elas sejam planejadas antes da sua produção. Esse tipo de foto exige um tempo dedicado à identificação da persona que será o alvo da campanha. Então, a gente já falou sobre persona, né? Então, é entender o seu público, né? O ideal do seu público-alvo. Então, esse estilo de fotografia exige um preparo um pouco maior, tá? Além disso, é preciso analisar quais são as mídias e canais de comunicação que darão suporte à campanha publicitária. Então, tudo isso também precisa ser analisado, tá? Também conhecidas como fotografias comerciais, essas fotos são utilizadas pelas marcas com a finalidade de transmitir visualmente os seus valores e o propósito da campanha. Se especializar nesse tipo de fotografia deve ser prioridade para quem deseja atuar na área de publicidade e propaganda, tá? Então, geralmente, quem atua com esse estilo de fotografia é quem está mais focado em publicidade e propaganda, tá? Aí uma foto, vocês sabem, eu sempre exemplifico a Coca-Cola, né? Então, essa imagem também ficou super bacana, pode ser usada em um banner, em um comercial, né? Em qualquer coisa, ela ficou bem trabalhada, bem elaborada, né? Então, esse seria um estilo, tá? Um exemplo de estilo de foto publicitária, tá? Fotografia infantil. As fotos infantis estão em alta, principalmente se estivermos falando do atual e famoso ensaio newborn. Esse tipo de ensaio é feito nos primeiros dias de vida do bebê, reproduzindo muita beleza em fotos divertidas e memoráveis. Então, hoje em dia é mais comum, né, tirar fotos dos bebês ali quase recém-nascidos, né, geralmente em torno de 10 a 20 dias, se não me engano, é quando eles são bem pequenininhos, tá? Que aí eles não se mexem tanto e a gente tem aquelas fotinhas super fofinhas, tá? É importante que quem deseja trabalhar com esse tipo de fotografia tenha cenários e objetos que ajudem a compor a foto e que deixem o bebê confortável. O ambiente adequado também é muito importante, visto que o bebê recém-nascido é delicado e frágil. Então, tem todas essas questões que a gente precisa pensar também na hora de elaborar esse estilo de fotografia, tá? Há ainda fotos infantis de crianças maiores, podendo ser fotos feitas em estilo book para agências ou até mesmo fotos tradicionais de festas de aniversário ou eventos escolares. Seja qual for o estilo,
é preciso ter dedicação e paciência para fotografar crianças, pois elas não param. Então também é um pouquinho mais difícil, né? Quando a gente fala de recém-nascido, foi como eu falei, eles pegam bem pequenininhos, eles não se mexem tanto, então fica bem mais fácil de fotografar, tá? E criança a gente sabe que quer sair correndo, quer pular, então é um pouquinho mais difícil de ser registrado, então exige bastante paciência, tá? E aqui é um exemplo do ensaio com os bebês bem pequenininhos, fica realmente super fofinho, né? E eles precisam, como eu comentei, estar confortável e ter um cenário bem bacana, tá? Macrofotografia. Esses tipos de fotografias são incríveis. Elas possibilitam uma visão diferenciada de coisas pequenas, que muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Esse tipo de foto consiste no registro de itens pequenos como objetos de mostra e evidenciar os detalhes desses itens, que não são tão perceptíveis a olho nu. Uma fotografia é considerada macrofotografia quando o item fotografado é ampliado cerca de 10 vezes mais do que o seu tamanho normal. Uma dica importante para tirar esse tipo de foto é se atentar ao uso do foco manual. Então a gente tem que usar geralmente o foco manual, porque a gente sabe que fica muito mais fácil de focar e ficar com mais precisão na foto, tá? Então, esse seria um exemplo da nossa macrofotografia, né? Então, é um bichinho com certeza bem pequenininho e ele foi super ampliado, então a gente consegue ver ele de uma forma bem interessante. Microfotografia. Então, a gente falou da macro, agora é a microfotografia, tá? A microfotografia consiste em fotografar itens ainda menores do que os possíveis de fotografar com a macrofotografia. Isso é possível, pois a imagem do item a ser fotografado é ampliado através de lentes de um microscópio. Então, quando a gente fala de microfotografia, a gente precisa de um microscópio para a gente conseguir registrar, porque são coisas muito menores que a gente vai ampliar bastante, então a gente vai precisar de um auxílio de um microscópio, tá? Este tipo de fotografia requer o ambiente e os equipamentos de um laboratório, como microscópio, lâminas, entre outros, tá? Então precisa de todos esses utensílios para conseguir registrar. A câmera fotográfica também precisa ser específica para que seja acoplada na parte ocular do microscópio. E aqui seria o nosso exemplo, né? São fotos também super interessantes que a gente vê, por exemplo, bactérias, pequenas células e coisas bem pequenininhas mesmo, mas aí a gente consegue registrar essas imagens graças ao microscópio, tá? Também é um estilo bem interessante. Fotografia subaquática. Além de ser necessário possuir o equipamento apropriado para realizar esse tipo de fotografia, é necessário ter habilidade de mergulho e flutuação. Quem pretende se especializar nesse tipo de fotografia precisa aprimorar suas experiências e técnicas nesse segmento. É possível criar registros subaquáticos incríveis para diversas finalidades, mas é fato que não se trata de um dos tipos, né, de fotografia mais fáceis. Com certeza é um pouquinho mais complicado, que o subaquático, né, a gente fica submerso, até mostrar a imagem, fica submerso, né, debaixo d'água, então precisa de equipamento apropriado, saber um pouco sobre mergulho, como comentei, flutuação, ter essas bombas de ar, e com certeza é um pouquinho mais diferente, tem um trabalho a mais para ser registrado, tá? Mas também acho incrível, é super interessante, e aí tudo vai depender do que você mais gosta, se se interessa. Fotografia astronômica, também conhecida como astrofotografia. As fotos astronômicas são aquelas que basicamente exibem o céu com seus astros. Assim, pode-se considerar que a fotografia astronômica tem o objetivo de observar e registrar os objetos celestes. Ela pode ser praticada por fotógrafos amadores que gostam desse tema ou por profissionais que trabalham na área de estudos astronômicos, por exemplo, tá? O objetivo dessas fotos é registrar eventos e objetos relacionados ao espaço, como planetas, estrelas, galáxias, satélites e muito mais. Então, um pouquinho mais focado, né, no universo, também acho super interessante. Eu não sei se a minha fotinho da Lua pode ser considerada fotografia astronômica, eu acredito que sim. Eu já mostrei, contei para vocês em uma outra aula. Eu não trouxe ela aqui, trouxe esse outro exemplo, que também é um exemplo super interessante. Então, seria mais ou menos esse estilo da fotografia astronômica, tá?
Fotografia científica. Considerada um tipo bem específico, a fotografia científica é utilizada para finalidades como a divulgação de pesquisas científicas, as ilustrações de livros didáticos ou mesmo de conteúdos informativos que buscam aproximar a sociedade da ciência, tá? Então seria mais ou menos esse estilo de foto, ele é bem intuitivo, né? Então seriam também células, é bem próximo daquela do microfotografia, tá? Então seria basicamente isso, mas aí é mais focado para ciências, estudos, imagens que a gente vê em livros didáticos, por exemplo, tá bom? E chegamos aqui ao fim, né, da nossa listinha, então seria a fotografia social, a que é um pouco mais conhecida, tá? Então, esse é um dos tipos de fotografia mais comum. Inclusive, muitos dos fotógrafos tiveram o pontapé inicial de sua carreira com as fotografias sociais. Aquelas fotos que todos tiram em eventos, reuniões com os amigos ou dia a dia com a família, enfim, são considerados fotos sociais e podem ser que a partir desse hobby de fotografar é que algumas pessoas descubram a sua paixão pelas lentes. Então, muitas pessoas acabam começando assim com essas fotos sociais, né, de pessoas, de amigos, e descobrem a sua paixão pela fotografia, tá? Quem se especializa nesse tipo de fotografia tende a ser contratados para fotografar festas e demais tipos de eventos sociais. Há muita demanda para esse tipo de trabalho, portanto, é um ótimo nicho para quem gosta de socializar. Então, para quem é uma pessoa sociável, gosta de tirar foto, pode ser que seja muito interessante esse estilo, tá? E também uma fotinho, só para exemplificar um pouquinho, então uma festa, por exemplo, de empresa no final de ano com um fotógrafo é super bacana, tá? Galerinha, essa foi a nossa aulinha, então chegamos na nossa retinha final da nossa conclusão, tá? Então, a fotografia é usada para comunicar uma mensagem ou contar uma história ao espectador. Um gênero fotográfico é uma categoria convencional que permite classificar diferentes trabalhos fotográficos com base em alguns temas ou características recorrentes. Cada gênero fotográfico tem suas peculiaridades. Então, como a gente viu, cada gênero tem seu estilo, tem as suas dificuldades, seus equipamentos, e aí cabe a você ver o que você achou mais interessante, o que se enquadra mais no seu perfil, né? Agora você conhece um pouquinho mais dos estilos de fotografia, alguns provavelmente você já pratica, outros não, e aí foi como eu comentei lá no início do vídeo, para a gente descobrir qual gênero que a gente mais gosta, mais se enquadra, é só realmente testando, claro, dentro do possível, né, dos materiais que a gente tem para fotografar. E galerinha, a nossa aula vai ficando por aqui, ela foi um pouquinho mais curta, quer dizer, foi um pouquinho longa, mas infelizmente hoje eu não vou trazer as perguntinhas, tá? Porque foi um conteúdo bem extenso, queria explicar, né, os gêneros fotográficos para vocês. Então hoje a gente não vai ter perguntinha, até porque, né, já passando aqui para o nosso último slide, não vai ter as perguntinhas, porque vai depender muito do seu estilo, do que você gosta de fotografar, mas agora que você conhece os gêneros, você pode ver o que se encaixa melhor no seu perfil e escolher e testar o que for melhor para vocês, tá bom? E é como eu sempre falo no finalzinho aqui da aula, a internet é ampla, vasta, cheia de conhecimento. Se ficou com alguma dúvida referente a algum estilo de gênero, é só procurar na internet, no Google, no YouTube, que com certeza você vai encontrar um pouco mais sobre o assunto, tá bom? Galerinha, muito obrigada a todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!